a direita ela é muito mais bem sucedida nas redes sociais. Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Você fez o programa com Lula durante um tempo. Uhum. E você tinha, assim, uma disputa de audiência como que era o que o Bolsonaro fazia e aquele que você fazia com Lula. E as pessoas sempre falavam, assim, nos programas, nos sites, até mesmo nas redes sociais, de que o programa do Lula não dá audiência nenhuma como dava com o do Bolsonaro. Sim, é verdade. Você acha que a direita é muito mais engajada nas redes sociais em relação ao que eles se colocam a fazerem do que a esquerda ela se coloca a fazer? Você vê essa diferença? Por isso que o Lula não tinha tanto engajamento quanto o Bolsonaro tinha? Eu acho que são dois assuntos diferentes. O primeiro, a direita ela é muito mais bem sucedida nas redes sociais, isso é verdade. Ela tem mais, ela entra mais, ela impulsiona mais, ela é mais disciplinada, ela fala mais entre ela, então ela tem um resultado melhor nas redes sociais. Isso de uma maneira geral. Em relação específico à questão do meu programa com o Lula, comparando com o do presidente, eu acho que é muito difícil comparar. Por quê? Porque não são coisas iguais, não é o mesmo jogo. Quer dizer, o Bolsonaro ele tinha, de fato, o que é um podcast clássico. À noite, quando todo mundo tem disponibilidade, e ele falando o tempo todo e lendo alguma coisa no celular e respondendo o que ele queria ou comentando o que ele queria. Isso é o podcast clássico de política, né? É o que repercute pelo horário e pela maneira de fazer. O Lula não queria isso. O Lula não se propôs a isso. O Lula primeiro quis fazer um programa de manhã, 8h30 da manhã. 8h30 da manhã é um horário muito ruim. Eu que durmo às 5 tô dormindo. Quer dizer, tem gente dormindo, tem gente a caminho do trabalho, tem gente na escola, tem gente na universidade, tem gente... Quer dizer, não é um horário de se assistir ou de se ouvir podcast. Não é. O que o programa pretendia fazer, ele foi bem sucedido. O que era? Era pautar ao longo do dia as outras mídias sobre coisas que o Lula disse no programa. Sob esse aspecto, o programa deu certo. Durante o dia, havia muita repercussão de coisas que ele falava no programa. Então, eu acho que não tem comparação. Quer dizer, de fato, se você quiser comparar futebol com vôlei, você vai ter números bem diferentes. Mas não é a mesma coisa. Entendeu? Os dois são esportes com bola? Sim. Como o programa do Bolsonaro e do Lula são de comunicação? Sim. Mas são muito diferentes. O horário e a proposta. O Lula, eu vou te dar um exemplozinho bastante bobo, mas é bastante específico sobre o que é rede social. O segundo programa que a gente gravou no jardim do Palácio da Alvorada. E teve um momento que os passarinhos estavam cantando e o Lula comentou alguma coisa, e os passarinhos pararam e o Lula falou alguma coisa e os passarinhos voltaram. Isso bombou nas redes sociais. Como se o Lula estivesse meio regendo os passarinhos, uma coisa assim. O Lula ficou puto da vida. O Lula não gostou. Porque ele falou, eu não estou aqui para fazer gracinha. Eu estou aqui para explicar o que um governo federal está fazendo para a população. Entendeu? A proposta aqui não é ter like. A proposta aqui é esclarecer. Entendeu? Então eu tô mostrando assim, bem... Uma coisa sutil, né? Muito sutil, mas assim, é muito das redes sociais a busca da coisinha engraçadinha, da coisinha que chama atenção. Mas quando você explica o que você quer fazer para a educação do Brasil, ou para a saúde no Brasil, ou para o meio ambiente do Brasil, esses são assuntos mais importantes, mais complexos, mais demorados, mais difíceis de entender, e, portanto, por isso tem que ser mais bem explicados. Eles não são de 15 segundos na rede social. Entendeu? Um corte fora de contexto? Um corte fora de contexto. Quer dizer, então, isso, de certa maneira, explica por que a direita é tão mais bem sucedida em redes sociais do que a esquerda. Porque se você pega... Quando uma direita fala pátria, família, liberdade, ali já está entregue, de certa maneira, slogans que dão uma certa ideologia do que você quer dizer.
Mas quando você está do lado da esquerda, você fala assim, sim, pátria, sim, mas que pátria? Pátria para nós, mas vale para os índios também? E se vale para os índios também, quais são os direitos dos índios, né? Aí você fala em família, sim, mas que família? A família tradicional, pai, mãe, filhos? E a quantidade enorme de mães solteiras que existem no Brasil? São famílias também? Estão valendo? Serão representadas e serão ouvidas? Quer dizer, liberdade, mas liberdade de quê? Liberdade para quem? Essas operações da polícia que matam um monte de gente na periferia, isso é liberdade? Liberdade de quem? Isso vale até que ponto? Então, cada vez que você entra a querer discutir uma palavra, você, pela esquerda, você é obrigado a trazer a pessoa para pensar. E na rede social você precisaria de tempo para isso. Não são 15 segundos. Entendeu? Então, as redes sociais, elas são muito boas para a direita, porque a direita não se propõe a fazer essas discussões. Ela se propõe simplesmente a ter um slogan que represente uma ideia de um mundo meio fictício. Porque o Brasil não é no Brasil não é esse Brasil. O Brasil tem vários Brasis de uma grande complexidade. O Sul é uma coisa, o Nordeste é outra, o Norte é outra, aqui no Sudeste é outra coisa. Quer dizer, o mundo do agro é uma coisa, o mundo urbano é outra. Quer dizer, cada vez que a gente conversa sobre um país que tem o tamanho de um continente como o nosso, a gente não pode simplesmente falar em pátria e liberdade e família. Quer dizer, isso fazer com que as pessoas se interessem mais pelas sutilezas e pela complexidade do nosso mundo é educação. E isso é um bom jornalismo. E isso é o que a direita não faz. Eu acho que a gente precisava avançar muito em convencer as pessoas da importância dos fatos. Entendeu? A gente pode ter opiniões sobre os fatos, mas a gente não pode discutir fatos. A gente passou, nesses anos atrás, uma volta de muita gente falando em terra plana. Ora, não dá para você jornalisticamente falar que existe gente que fala que tem terra plana, existe gente que fala que o mundo é redondo. Como se fossem duas opiniões igualmente meritórias. Isso não existe. O mundo não é. A Terra não é plana. Não é uma discussão. Não dá para você andar. Não é uma metáfora, né? Não é uma metáfora. Não tem como se colocar. Agora, jornalisticamente, muitas coisas ficaram assim. E muitas empresas de comunicação, infelizmente, passaram a fazer esse jornalismo dos dois lados, se eximindo de dizer, não, isso aqui não é verdade. Não quer dizer que isso seja a total verdade, mas isso claramente é uma mentira. Né? Dizer que as vacinas faziam mal, como foi falado, né? E o mal que isso fez para a população, porque não foi só a vacina da Covid, gente. Hoje os níveis de vacinação de vacinas infantis, de poliomielite, por exemplo, baixaram de uma maneira... Doenças que você não tinha mais no Brasil, elas voltaram. Que voltaram, que não se discutia como pai, como mãe. É um crime hoje você divulgar em redes sociais que as vacinas são duvidosas. É um crime porque faz um mal concreto à saúde de crianças, sabe? E você transformar isso em política, quer dizer, eu acho que é uma discussão complexa, sem dúvida, mas eu acho que a verdade é uma coisa que a gente tinha que voltar a valorizar. Da medida que a gente faz para os nossos filhos, quando a gente fala, meu filho, não minta. Não mentir é uma coisa que qualquer pai, qualquer mãe falam para o filho, não minta. E por que a gente pode aceitar isso o tempo todo, escancaradamente, até no futebol, né? Eu acho que no futebol, quando a gente vê a quantidade de cai-cai, de simulação, de jogador fingindo que tomou um tiro, né, rolando pelo chão, isso é muito ruim para a noção de honestidade, para a noção de verdade. E eu acho que tem um lado moral que a gente está corroendo ao aceitar isso como se fosse uma coisa normal.